Mas o que é legal de tudo isso, Diogo, é que realmente eu comecei como professor. Assim, se a gente voltar no tempo, eu tenho 46 anos, né? Se a gente voltar no tempo, e eu vou voltar 30 anos atrás de propósito, lá para os meus 16, 17, eu dava aula, quem aqui é um pouquinho mais antigo vai lembrar, eu dava aula nos bairros, tinham normalmente umas escolinhas de informática. Isso era muito comum antigamente, né? Nem todo mundo conseguia ali utilizar o computador pessoal, né? Então foi uma época que os computadores estavam começando a aparecer de uma maneira mais recorrente na vida das pessoas. Então eu comecei a dar aula dessa forma. Eu lembro dessa época que, antes até do Windows 95, você tinha que, por exemplo, eu fiz uma dessas escolinhas para aprender ao prompt do DOS, né? Você tinha um Windows 3.1, tinha um prompt do DOS, né? Para você dar os comandos assim, até para jogar, na verdade era o começo do jogo ali, você tinha que dar uns comandos, não era tão simples igual o pessoal tá fazendo. Exato. E aí depois eu comecei, né, a dar aula nesse formato. Logo depois eu entrei na faculdade, que é uma faculdade de TI. E aí, obviamente, entrando na faculdade de TI, eu comecei a dar aula em lugares mais especializados, né? E aí eu fui buscando mais conhecimento nessa área. A minha base mesmo de conhecimento ali inicial, ela é mais do campo mais técnico da computação, né? Então, isso me abriu várias portas dentro desse ambiente computacional mesmo, né? Da parte de infraestrutura de computação. E num dado momento, eu me deparei com uma área que era muito carente à época, até hoje ainda é um pouco, mas naquela época era bem mais, que era a parte de gestão de projetos, gestão de processos. E como eu já dominava umas ferramentas que lidam muito bem com isso, eu consegui mesclar a ferramenta computacional com o conhecimento que eu estava agregando ali na parte de gestão. Você ainda lembra dessas ferramentas? Lembro, se precisar aqui eu vou falar, ué. Do nome das ferramentas? Chama-se Microsoft Project e Microsoft Visio, né, que é uma parte de gestão de projetos e processos que a gente dava aula disso. E em paralelo, eu acho que é uma coisa que eu nunca falei, mas em paralelo eu sempre gostei da parte de computação gráfica, que foi o que eu dei aula para o Rafael, né? Que eu dei aula para o Rafael aqui na parte de computação gráfica. Isso tudo eu tô te contando final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Final dos 90, assim, alguma coisa assim. No caso dele, foi aluno 2000 e pouquinho, né, Rafael? Então é isso. E aí eu sempre gostei também da parte de computação gráfica e tinha também um certo domínio dessas ferramentas, mas, obviamente, aquilo que eu mais trabalhei foi a parte de gestão de projetos mesmo, enfim, onde foi a parte também da pós-graduação, tudo. E num dado momento, eu trabalhei em 5 lugares diferentes praticamente, né, aqui em Goiânia. E sempre dando aula ou na parte mais técnica, ou na parte de graduação, ou na parte de pós-graduação. E isso aconteceu de uma maneira muito intensa até ali 2017, 2018, né? Até que num dado momento, já tinha um pouco das atividades aí que a gente faz hoje como analista, né? Assim, na verdade, quando a gente olhando na perspectiva, é tudo muito intenso e é difícil até dizer o ano precisamente, tudo, mas num dado momento nessa época, eu percebi que não estava sendo possível mais manter tudo na mesma intensidade. Eu precisava fazer algumas escolhas. E aí foi onde, então, eu comecei a direcionar mais a minha carreira para essa parte de investimentos, algo que eu sempre gostei, sempre fiz para mim, assim, sempre tive esse acompanhamento, e eu comecei a direcionar mais para essa parte de investimentos. Então, em 2017, 18, depois falando, é difícil colocar na perspectiva, né? Mas em 2017, 18 foi quando eu comecei a diminuir as atividades acadêmicas e comecei a entrar mais nessa questão de mercado. E aí sim, depois de 2018, 2019, isso foi mais ainda acentuado. E aí depois da pandemia, eu tinha várias aulas agendadas de pós-graduação. Eu cumpri todas as agendas. E aí, num dado momento, isso já 2021 aqui, eu acabei fazendo um ajuste na pós-graduação e interrompi definitivamente essa parte de gestão de projetos e processos, porque é um público diferente, é uma linguagem diferente, e fiquei apenas com fundos imobiliários. Então, de fato, hoje, já tem 3 anos, pouco mais, pouco menos, que eu dou aula apenas de fundos imobiliários na pós-graduação, né? Obviamente não tem isso, então, aqui, pelo menos aqui eu desconheço de faculdades, alguma coisa nesse sentido, mas até porque ficaria difícil conciliar a agenda, né? Porque a gente viaja muito e graduação você não pode faltar, né? Se você vai faltando uma aula ali na semana, você vai desarranjando toda a ementa, né?
E então é isso. Então a questão de professor que o pessoal às vezes acha que é marketing, né? Na verdade não. Na verdade eu ainda continuo mesmo em sala de aula. Inclusive final de semana que vem eu dou aula e continuo com essas atividades, mantenho essa atividade de análise e também essa de professor, mas no caso agora só pós-graduação, que é basicamente ali dentro do fim de semana. Então você fica aula sexta, sábado e domingo, né? Então é aquele módulo dentro de um MBA, né? Dentro de uma pós, né? Legal. E quando você começou ali na Suno, né? Eu acho que todo mundo conhece você da Suno, Thiago Reis aí. Como é que você começou, conheceu ele? Sim. Eu acho que assim, era um mercado antigamente muito voltado a fórum, blog. Isso, era um mercado muito assim, você sabia até o nome de quem estava investindo em fundo imobiliário, dos grandes investidores, dos pequenos investidores, quem estava começando. E você acha que mudou um pouco isso? E como é que foi a sua... Legal. Como é que você entrou nisso? Sim. Bom, a minha aproximação com a Suno, ela foi acontecendo de uma maneira muito gradativa, por isso que é até difícil dizer uma data especial, assim, porque ela foi evoluindo, né? Eu fui pegando atividades lá dentro de maneira gradativa. E aí sim, em algum momento entre 2017 e 2018, mais para 2018, foi quando eu comecei a ficar mais próximo mesmo, porque eu tinha algumas atividades que eu não conseguia interromper. Por exemplo, um professor... Ele não pode chegar em abril e falar, vou parar de dar aula. Ele pode até fazer isso, mas é ruim isso, porque você desconstrói, né, todo um trabalho que você estava fazendo com a turma. O coordenador ele fica numa situação muito difícil. Né? Se você, por exemplo, se eu tenho módulos agendados, por exemplo, o módulo que eu vou dar aula no final de semana que vem, ele já está agendado, sei lá, há quase um ano atrás, 6 meses, 8 meses, sei lá, alguma coisa assim, eu não me lembro, mas já tem bastante tempo. Então, se você não cumpre essa agenda, você desarranja muito o trabalho ali que está sendo construído. Então, foi feito um movimento gradativo. Então, no caso específico aqui que você está me perguntando, essa aproximação ela foi surgindo porque a Suno realizou um evento, né, em 2017 e eu participei desse evento. E aí foi onde eu tive a oportunidade de conhecer também mais o projeto ali, fui aprofundando e fui me aproximando com relação a esse contato, né? E aí eu fui pegando atividades. Então, comecei a escrever alguns artigos, comecei a participar de algumas gravações, comecei a ir ajudando ali no processo e essas coisas foram evoluindo, mas tudo muito rápido, foi tudo muito intenso ali no começo. Os 6, 8 meses ali foi muito intenso. E também, se você vê a evolução da indústria, né? Então você vê até, assim, de chance, 100 mil em tempo, em 2017, 2018 foi ali para os casos dos 200. Dos 200 já foi para o 300 e dos 300 já... Então, e aí, como você me perguntou ainda a questão de fóruns e blogs, eu acho que o público do fórum, do blog, é um público que é mais engajado do ponto de vista assim, de realmente bater um papo, trocar uma ideia. Só que é importante dizer isso, que quando você está dentro de um processo ali de montagem de carteira, de entendimento de produto, às vezes um fórum ele não consegue ordenar as coisas. Sim. E aí é onde o nosso trabalho, na minha visão aqui, ele facilita para esse investidor, né? Porque aí o investidor ele consegue entender como construir isso dentro da vida dele, como montar mesmo a carteira. E trazer isso para dentro da vida dele. Porque se você entra num ambiente muito aberto, onde as pessoas falam de tudo e misturam vários assuntos e opiniões pessoais, imagina você entrando lá e tentando entender aquilo ali, né? Então você não consegue formar muito bem ali um entendimento. Depois que você vai já mais habituado, aí às vezes esses ambientes são usados também justamente para que você possa refinar um pouco do seu conhecimento, né? Então acho que tudo tem o seu momento, tudo tem o seu objetivo, né? É possível você fazer somente olhando fora? É possível você fazer somente olhando uma research? Também. Mas eu acho que quando você vai combinando as coisas, tende a funcionar melhor. Igual as ferramentas, né, Diogo? A gente está falando de fórum, mas eu acho que o que mais evoluiu nesses anos foram as ferramentas relacionadas à cobertura de fundos imobiliários, né? Então, você bate um clique, você tem vários sites para achar as informações. Isso. O que antes era dificílimo. Dificílimo, né? Dificílimo. Antes era muita informação e poucos dados, né? Hoje você tem muitos dados. Então você consegue realmente pesquisar histórico de rendimentos, tudo de maneira automatizada, fazendo gráficos, comparando rentabilidades e por aí vai, né?